O Espiritismo é uma ciência nova que veio revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ei, minha amiga, ei, meu irmão, tudo em nossa volta está em transformação. Um minuto já se foi, já não é mais, e é por isso que precisamos mudar. Viver é pulsação com oportunidade de aprender. Uma voz te chama pra florescer. Então vem com a gente, vem meu irmão. O Mestre Jesus há muito tempo ensinou. Todo dia é tempo, tempo de esperançar. De esperançar. Esperançar. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Esperançar. É com muita alegria que fazemos esse programa para você. O tema do nosso programa de hoje é Allan Kardec e a codificação do Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele traz uma coisa muito importante sobre a doutrina espírita. Ele diz que a doutrina espírita é aquele mecanismo na qual é uma chave onde tudo vai se explicar. A doutrina espírita, ela tem uma relação com o mundo material, que somos nós que estamos aqui, como chamamos, encarnados, com o mundo invisível. Então, gente, fica aí, acompanha tudo que o programa Esperançar está apenas começando. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus nesse instante. Rogar a sua presença entre nós, para que possamos absorver cada ensinamento, cada palavra que será trazida pelos nossos irmãos, no momento de descontração, mas também no momento de muito aprendizado. Que possamos trazer essas palavras para os nossos corações e colocarmos em prática no nosso dia. Nos abençoa, Senhor Jesus, e que o Teu amor possa estar presente dentro de nós, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada, Maria Paula, por sua prece, mais conhecida como Paulinha. Paulinha, ela faz parte do nosso instituto aqui, o Instituto do Jovem. Muita gratidão. Sempre quando a gente vai começar nossas atividades, a gente começa com uma prece, que é para a gente se harmonizar. Na verdade, a prece, ela auxilia em tudo. No momento que você se sentir sozinho, sozinha, faz uma prece, pensa em Jesus, mentaliza lá, que tudo vai dar certo, tudo se normaliza. Então, pessoal, continuando o nosso programa, a doutrina espírita, ela tem 3 aspectos, né? Que é a ciência, a filosofia e a religião. E tem uma coisa, a doutrina espírita também tem uma missão, que é uma missão de transformar o planeta de provas e expiações em um planeta de regeneração. Né? Nós vivemos ainda em um planeta onde o mal ainda prevalece, mas vai chegar um momento, pela transformação moral, que nós vamos compreender, né, pela doutrina espírita, por que isso está acontecendo, por que aquilo acontece. Tudo tem uma explicação. E Áureo, lá no livro Universo e Vida, ele traz uma mensagem bem importante sobre isso, que eu vou ler para que vocês entendam. Somente sendo assim como é, poderia o Espiritismo realizar a sua grande missão de transformar a Terra de um mundo de sofrimento, de prova e expiações, em orbe de regeneração e pacífico,
a caminho de mais altas expressões da glória cósmica. Então, continua com o nosso programa que tem muita coisa. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Muito obrigada, Marcelo, por trazer essa mensagem aí sobre o Consolador prometido por Jesus. Então, pessoal, em nossa casa, aqui no Grupo Espírita Ave Luz, que fica em João Pessoa, na Paraíba, para você que está assistindo que é de outro estado, de outro país, a gente fica aqui em João Pessoa, na Paraíba, no bairro dos Bancários. Todos os dias nós temos atividade em nossa casa. Trabalho aqui é o que não falta. Mas hoje eu venho falar do dia da terça-feira, que é o dia da reunião pública. A reunião pública, ela acontece em nossa casa às 20 horas, certo? E tem uma novidade, tanto você pode assistir pelas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o YouTube. O link é @ge_aveluz. Você pode ver por lá, no conforto do celular. É bom que você coloque a televisão bem alta. Todos que estiverem lá na casa vai poder acompanhar a reunião pública, mas também você pode vir aqui presencialmente. Estamos aqui gravando o Esperançar na nossa casa, no Ave Luz, como eu já disse, que fica localizado nos Bancários. Para quem conhece aqui, fica nas 3 ruas dos Bancários, ao lado da Igreja Menino Jesus de Praga. A reunião pública, gente, é um momento onde a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um dia que nós saímos consolados, nós saímos esclarecidos. É uma oportunidade para que você venha, se harmonize, tenha um momento do passe e fluidificação das águas. Se você não sabe o que é o passe, a fluidificação das águas, aqui você vindo a gente vai te explicar direitinho como é que é. Até porque não é uma coisa tão simples assim se formos explicar aqui neste momento. Mas venha para a reunião pública. Se você não sabe chegar aqui, entra nas nossas redes sociais ou pergunta para a pessoa que enviou esse link, que você sabe que frequenta a nossa casa, para que ela possa dizer onde é o Grupo Espírita Ave Luz. Então fica esse convite para você. Sim, gente, eu quase esquecendo, recebi foi um carão. Nós vamos agora para a entrevista com Alex Silva, ele que é do Instituto da Divulgação. Olha, eu vou correndo para lá, porque aqui é assim, a gente faz a bicorporiedade. Como prometido, estamos no quadro Vamos Conversar com ele, Alex Silva. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Stephanie. Tudo bem, pessoal? Faz muito tempo que a gente não se vê, na verdade. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E saindo um pouquinho da frente da apresentação. Vale salientar que o quadro Vamos Conversar, a gente não tem uma pretensão de aprofundar muito. A gente quer deixar justamente esses spoilers, né, Alex? Exatamente. O intuito disso é instigar vocês a ir lá procurar. A gente só vai dar só uma pincelada. E também a gente vai dar fundamentos de livros para vocês depois ir pesquisar e também comprar em nossa livraria. Isso mesmo. E eu tenho poucas perguntas, viu? Eu peguei leve com você, são poucas perguntas. Tá certo. E a primeira pergunta é a seguinte, Alex. Se você poderia nos explicar um pouco o que é esse Consolador prometido. Marcelo, lá no início do programa, ele trouxe uma passagem lá. Mas você poderia explicar pra gente isso? Sim, com certeza. Com o que Marcelo mencionou lá na passagem, Jesus falou que viria o Consolador prometido. E nos tempos atuais, a gente está vendo esse Consolador. E que Consolador é esse? É o Espiritismo. Se você parar para pensar, o Espiritismo, ele vem trazendo tudo do Mestre Jesus. Até porque ele é nosso guia e modelo. Exatamente. De modo que acolhe todas as gerações, todas as crenças, todos os credos, todos os gêneros. A palavra que o Espiritismo traz é uma palavra de consolação,
de fácil entendimento. É algo bem simples e natural que a doutrina espírita vem passando os ensinamentos do Cristo. E o melhor, de forma prática também. E tem gente que não sabe, Alex, assim, acha que a gente não fala sobre Jesus. Exatamente, é engraçado. E o pessoal pergunta lá, e Jesus e tal? Mas realmente, o fundamento do Espiritismo é o ensinamento do Cristo. Amar o próximo Como assim mesmo? Exatamente. Como diz no Livro dos Espíritos, né, tem uma pergunta lá que fala assim, qual é o modelo mais perfeito que a gente deve seguir? E esse modelo é Jesus. Exatamente. E a doutrina espírita faz justamente isso. A doutrina espírita, ela traz essa consolação porque ela também explica, são os ensinamentos morais de Jesus, né, Alex? Para poder a gente colocar em prática, porque não adianta só conhecer. E aqui na casa tem muito isso. Muito conhecimento e muita prática. Então, é vivência 24 horas por dia. Agora, Alex, vamos para a próxima pergunta, certo? Sobre a doutrina espírita. Quais são as obras básicas da doutrina espírita? Porque assim, sabe? Tem muita gente que diz assim, mas tem aquele livro, por exemplo, bugou, né? Bugou. Mas é assim, aquele livro, deixa eu explicar para você. Aquele livro, 50 anos depois, Sim, há 2000 anos. Aquilo ali é uma obra básica do espiritismo? Esses livros com os romances espíritas não são a base, mas dentro deles eles trazem os conceitos das bases. Mas esses romances espíritas, Stephanie, eles são um complemento para nós trabalharmos a reforma íntima e também ir trabalhando esses ensinamentos do Cristo e das obras básicas que vem nos ensinar. Certo. E quais são as obras básicas? Stefano, bora dar uns 10 segundos aí, uns 5 segundos pro pessoal ir aí no chat. Eu tô vendo o pessoal muito parado. Bora interagir. Tem que também, interagir pessoal. também. São 5, vamos lá, vai digitando aí. Esse aí que você pensou, coloca. Esse outro também, coloca. Esse que você tá na dúvida, coloca. Esse outro também. Eu acho que eu captei aqui. O primeiro que falaram aí, a Gênese. Exatamente, Gênesis é a origem. A origem de tudo. E eu vou complementar, né? Vai, capta outra. Céu e inferno. Eu não sei que muitas... Tem gente que fala assim, céu e inferno, fica meio assim, mas... É tranquilo. Tranquilo. Um pouquinho. Temos o Evangelho, segundo o Espiritismo. Esse todo, acredito que todo mundo acompanha, lê lá na hora do seu Evangelho. Vamos lá. Gênesis, céu e inferno. O Evangelho tem o livro dos médiuns. Isso. E eu falei agora em um, que é o livro dos Espíritos. Exatamente. E tem mais um. Exatamente, que é o Obras Póstulas. Póstumas. Você aí digitou errado. Eu li o que você digitou. Digitaram aí errado. Não é póstula não. Obras póstumas. Exatamente. Esses todos os livros, pessoal, cada um vamos dizer que segue uma linha de raciocínio que eles se complementam. Aqui no GEAL temos as noções básicas, temos todos os cursos que trazem também esses livros nas especializações, e nos outros cursos eles trazem os romances, que tudo isso são artifícios para a gente aprender cada vez mais. Então, se você que não faz parte da escola espírita, fica o nosso convite, fica ligado nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, para as próximas turmas, fazer a inscrição e também se banhar desse conhecimento. Se você ficou na dúvida, porque a gente brincou um pouco aqui sobre quais são esses livros, dá uma procurada na internet, né? Quais são essas obras básicas da doutrina espírita que você vai encontrar, certo? Agora, Alex, outra pergunta. Você poderia falar um pouquinho sobre o espiritismo no Brasil? E lhe digo mais, Stephanie. Eu vou lhe indicar um livro, já que a gente está falando de livro, tem um livro excelente, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Exatamente. Não, mas peraí, tu vai contar, tu tá dando a indicação e tu ainda vai contar, é? Eu vou dar só um pequeno spoiler aí para deixar a degustação aí pro pessoal. Porque aqui no Brasil, alguns espíritos encontram justamente isso, esclarecimento, vamos dizer, alguma forma de redenção. Isso. Aqui que
todo o Brasil propicia esse Acolhimento. expurgo, esse acolhimento, de braços abertos, vem acolher não só esses encarnados de outras nacionalidades, mas os desencarnados que estão necessitando desse auxílio. E nesse livro vem esmiuçar direitinho por que disso, qual a sua origem e qual é o papel de nós brasileiros nisso tudo. E vale lembrar que é uma psicografia de Chico Xavier, né, narrada por Humberto de Campos. Então, assim, né, a gente falou aqui assim muito rápido, mas o bom mesmo e o legal é vocês lerem esse livro, né, que inclusive tem aquele lema, Deus, Cristo e Caridade. Falando nisso, Deus, Cristo e Caridade, a última pergunta, prometo, é sobre o seguinte, sobre a Federação Espírita Brasileira, Alex. A federação, ela é como tem nas igrejas, por exemplo, a Igreja Católica, que tem lá e ela vai mandar nas outras igrejas, mandar assim, entre aspas. O que é a Federação Espírita Brasileira? A federação ela tem um papel de ser um modelo para algumas casas espíritas. Não é que ela mande, mas é justamente isso. Ela é um modelo que as casas espíritas, quando estão implementando, elas vão buscar informação, treinamento, organização dentro daquela casa espírita e servir como base para começar a desenvolver suas próprias atividades individuais de cada casa espírita. Então significa dizer que cada casa espírita tem a sua autonomia. Exatamente. Mas está ligada à federação por causa disso. Porque a Federação Espírita é justamente o modelo porque ela segue fielmente os ensinamentos do Espiritismo, do que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Então, pessoal, ficamos por aqui com o nosso quadro Vamos Conversar com ele, ilustre Alex Silva. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Fica aí as referências. Durante a semana, vai pesquisando, vai perguntando. Se você é da escola espírita, pergunta ao seu instrutor. Se você não é, espera para fazer as inscrições. Que é isso aí, pessoal. Sempre é conhecimento. Valeu! E é isso aí. E agora chegou o momento, ladies and gentlemen, que rufem os tambores. Chegou o momento da nossa palestra central. Com ele, com André Igor, que vem trazer o nosso tema central, que é Allan Kardec e a codificação do Espiritismo. Então, é com você, André. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Esperançar. Com alegria que estamos aqui hoje para falar um pouco de Allan Kardec e a codificação do Espiritismo. Era 3 de outubro de 1804, quando reencarna aqui na Terra esse espírito grandioso que veio a ser o nosso grande codificador. Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu em Lyon, na França. E durante muito tempo, Kardec, ainda jovem, foi estudar na Suíça, em Yverdun, sobre a tutela do mestre pedagogo Pestalozzi. E Kardec vai seguindo nesta linha da educação, vai seguindo nesta linha da pedagogia, inspirado por esse mestre. E ele já vai mostrando ainda cedo a grandiosidade de seu espírito. Kardec cresce dentro dessa linha da educação, da pedagogia, seguindo uma linha completamente diferente da sua família, que era uma família de magistrados, de advogados, uma família já de tradição na França. E a gente vai perceber que não é à toa que ele vai ter essa característica de educador, de pesquisador, porque isso vai ser necessário lá na frente. E Kardec cresce e aos seus 19 anos, já de volta à cidade de Paris, na França, ele já tem publicado vários livros, como livros de aritmética, livros de física, de química, de anatomia e até mesmo de astronomia. E com isso, o professor Rivaio, ele vai auxiliar no processo da reforma educacional do ensino básico da França. Então a gente já vai percebendo que cedo, ainda jovem, ele já vem demonstrando uma característica
e grandiosidade de seu espírito. E quando chega no ano de 1854, ele recebe um convite de um amigo seu, o senhor Fortier, para falar sobre as mesas girantes. Fortier, assim como Kardec, era magnetizador. Há muito tempo, ambos já haviam iniciado seus estudos na área do magnetismo, que foi lá atrás fundado por Mesmer, que começou a estudar e fundou a teoria, de uma pseudociência sobre o magnetismo animal. E isso era muito comum entre os cientistas, entre os pesquisadores lá da França. E esse amigo de Kardec chega para ele e traz uma novidade. E ele diz que um novo fenômeno está surgindo em toda a França, e não apenas nos salões parisienses, mas também em toda a Europa, que era o fenômeno das mesas girantes. As mesas, dizia ele, elas caminhavam segundo a sua vontade. Kardec, a princípio, ou melhor, o professor Rivaio, ainda naquele tempo, não achou aquilo estranho, mas ele disse que aquilo era até possível, pois conhecedor que era do magnetismo, ele sabia que era possível, através do fluido magnético, fazer com que as mesas pudessem andar e caminhar. O tempo foi passando e uma outra vez Kardec encontra novamente esse seu amigo, o senhor Fortier, e ele traz uma novidade. As mesas agora não apenas caminhavam, mas também falavam. Elas respondiam às perguntas que lhes eram propostas. O professor Rivaio já achou aquilo estranho. Mesa falar, diz ele, só se tivesse cérebro para pensar e nervos para sentir. No entanto, ele fica curioso, ele recebe o convite para participar de uma dessas sessões de mesas girantes na casa da senhora Pleine Maison. E eles são convidados, se reúnem uma certa noite, e é naquela noite que Kardec diz, narrado lá no livro Obras Póstumas, que foi onde ele teve a sua iniciação no que mais tarde viria a ser o Espiritismo. Foi naquela sessão de mesas girantes na casa da senhora Pleine Maison que Kardec viu um primeiro fenômeno ainda bastante rudimentar da escrita mediúnica, em que um lápis era colocado junto de uma cesta e ali ele escrevia a mensagem. Kardec tinha uma característica muito interessante que foi desenvolvida ao longo de sua vida, que era a de pesquisador, de observador. Ele sabia como as ciências tinham sido criadas, tinham sido fundamentadas, e ele resolveu fazer a mesma coisa com esse novo fenômeno que estava surgindo. E é através da observação, é através da comparação que ele começa a trazer alguns postulados, começa a colocar no papel algumas leis que até então eram desconhecidas. E é nesse sentido que o professor Rivaio vai descobrindo a existência dos espíritos, ou ainda os gênios, como eles se autodenominaram. E ele descobre também que esses espíritos nada mais eram do que as almas dos próprios homens que um dia habitaram a Terra. E com isso, ele dá um outro passo. Ele descobre não apenas a existência, mas também a presença de um ambiente, de um mundo espiritual. Se nós temos um mundo invisível, um mundo espiritual, pensou Kardec, temos um mundo inteiro a descobrir. E foi a partir daí que ele começa os seus estudos até um pouco mais sérios sobre o Espiritismo. E foi nessa mesma noite, na casa da senhora Pleine Maison, que Kardec recebe o convite da família Baudin para alguns estudos mais sérios na casa desse mesmo senhor. E o senhor Baudin, pai de duas jovens médiuns que Kardec utilizou para codificar, organizar a doutrina espírita, que era Caroline e Julie Baudin. E foi através de todo esse processo, e foi justamente na casa deles, dessa família, que Kardec conseguiu dar um tom ainda mais sério ao que viria a ser o Espiritismo.
E quando Kardec começa nesse processo, descobrindo, comparando, se dedicando, e como diz ele ainda no livro Obras Póstumas, que até mesmo no silêncio de suas reflexões, ele trazia para o papel, mais uma vez, a doutrina espírita. E foi no ano de 1857, mais precisamente no dia 18 de abril de 1857, no Palais Royal, em Paris, na França, que ele vem a publicar o primeiro livro desta grande doutrina, o Livro dos Espíritos. E traz aí o seu pseudônimo que ele vai utilizar a partir de agora, Allan Kardec, pois em uma das mensagens dessas pesquisas, ele vai receber uma mensagem em que diz que o nome Allan Kardec tinha sido um nome que ele utilizou em uma de suas encarnações, em que ele foi um druida nas terras da antiga Gália, que hoje é a França. E a partir de então ele deixa de ser o professor Rivaio e passa a ser agora Allan Kardec, o fundador, o criador, o codificador da doutrina espírita. Mas a gente pode dizer que Kardec foi o criador da doutrina espírita? Podemos sim, porque se não fosse a contribuição dele, juntamente com os espíritos, não teríamos doutrina espírita. Foi através dos seus esforços, foi através da sua dedicação integral nesses estudos, nessas observações, e até mesmo no raciocínio lógico e no bom senso utilizado, que ele escreve todos esses livros. E a história vai se passando, e Kardec, antes ainda de lançar o Livro dos Espíritos, nessas comunicações ele vai conhecer mais algumas outras médiuns que ele vai também utilizar para o processo da codificação. E uma das médiuns vai receber um espírito que vai dizer que é o guia espiritual de Kardec. E esse guia ele se autodenomina de A Verdade. E diz que com ele estaria todos os meses durante 1/4 de hora. Ou seja, 15 minutos, para revisar, para auxiliá-lo nesse trabalho. Ele começa a ouvir um ruído em sua casa, um ruído até mesmo ensurdecedor que vai incomodando, e quando ele saía para procurar, aquele ruído cessava. Então logo ele voltava, que colocava os olhos novamente no papel, aquele ruído voltava. E isso durou o dia inteiro, até por volta da meia-noite, quando ele foi se deitar. E depois, numa dessas outras sessões, ele foi perguntar ao Espírito de Verdade o que tinha sido aquilo. E o Espírito de Verdade disse que tinha sido ele mesmo que tinha provocado aqueles ruídos. Isso para alertar que Allan Kardec tinha cometido um erro. E que procurasse esse erro da terceira, que ele estava da terceira até a 30ª linha. E Kardec fica preocupado, ele já tinha até jogado fora aquele papel, mas depois ele pega novamente e vai procurar. E quando ele lê aquele texto, ele encontra o erro na 30ª linha. E Kardec percebe e ele diz com essas palavras, o erro que eu tinha cometido era grave. E dessa forma o Espírito de Verdade se sentiu até um pouco mais livre para poder se afastar e permitir que Kardec continuasse o trabalho por si mesmo. E ele nos traz também uma lição muito forte, que está lá ainda no livro Obras Póstumas. Ele nos diz que entendeu que aquele afastamento, aquelas palavras tinham sido necessárias para que ele entendesse que precisava caminhar por si só e que não deveria depender nas coisas mais simples da presença desse Espírito ou de qualquer um outro, mas que ele precisava seguir por si mesmo. E com estas palavras, o codificador nos traz uma lição muito forte. Porque estamos querendo o tempo todo obter comunicações, às vezes coisas mais fúteis da nossa existência, queremos ouvir a palavra dos Espíritos. Ao invés de procurarmos naquilo que nós já temos e seguir a nossa caminhada. Até mesmo de utilizar o nosso bom senso, como Kardec utilizou. E ele vai seguindo nesta missão, e em determinado momento, um dos espíritos fala que a sua missão seria dura. E ele vai tentar confirmar isso com o seu guia, o Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade reafirma, sua missão vai ser rude, sua missão vai ser difícil. Você vai ser perseguido,
você vai ser caluniado. E ele pergunta, será que eu vou conseguir? E se eu falir? E os espíritos dizem a ele, se você falir, outro virá e tomará o seu lugar. Porque as coisas de Deus não podem se assentar na cabeça de um homem. E Kardec entende uma lição muito forte. No entanto, aquele espírito tinha a nobreza muito grande para continuar essa tarefa. E assim ele seguiu. E o que vemos hoje na história, passado mais de 170 anos da doutrina espírita entre nós, vemos que Allan Kardec foi um trabalhador incansável. Não desistiu um só minuto, ao contrário, dedicou-se integralmente a essa tarefa de trazer a doutrina espírita para o mundo. Porque ele sabia que a missão dele era grande. E o Espírito de Verdade ainda disse a ele que a tarefa que ele tinha não era uma tarefa fácil, pois se tratava de expor a sua própria pessoa. E por isso é que ele seria perseguido. Mas que ele permanecesse firme, pois contaria com o apoio da espiritualidade superior. E assim o fez. E de forma incansável, trabalhando dia e noite, publicando vários livros, publicando todos os meses a revista de estudos espíritas, ou então a revista de estudos psicológicos, publicando de forma mensalmente, sem faltar uma única vez, desde janeiro de 1858 até dezembro de 1869, ano de sua morte. E a gente percebe como ele foi incansável. E depois do Livro dos Espíritos surgem outros que ele vem denominar de obras fundamentais, que todos aqueles que querem aprender sobre a ciência espírita precisa estudar. Que é o Livro dos Espíritos, em seguida o Livro dos Médiuns, ou Manual Prático e Guia dos Evocadores e dos Médiuns. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que surge inicialmente com o título Imitação do Evangelho, e os Espíritos pedem para que ele possa modificar esse título. Depois vem o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E por fim vem a Gênese. No entanto, não são apenas esses livros que nós precisamos estudar. Nós temos aí 12 volumes da Revista Espírita, temos vários outros livros, como por exemplo Obras Póstumas, que não foi ele que publicou, pois ele já tinha desencarnado. Temos Viagem de 1862, O que é o Espiritismo na sua expressão mais simples. E são vários livros que esse homem trouxe. E além de todo esse trabalho, ele ainda recebia milhares de cartas do mundo inteiro para responder. E é aí que entra a figura de Amélie Gabrielle Boudet, ou simplesmente Gabi, como carinhosamente chamava Kardec a sua esposa, que em determinado momento passou a auxiliar, respondendo também as suas cartas, e vai ter papel fundamental no Espiritismo, principalmente após a desencarnação de Kardec, quando ela assume a presidência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Kardec. E é nesse aspecto que surge a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que vem trazer aí a ciência nova, que vem revelar aos homens a imortalidade da alma, que vem revelar a natureza de um mundo espiritual. E vem trazer também um pouco da relação que existe entre o mundo físico e o mundo invisível. A doutrina espírita, fundada por Allan Kardec sob a orientação dos espíritos superiores, vem trazer os três aspectos. O aspecto científico, partido através da observação, da comparação, do estudo dos fatos que ali surgiam. E Kardec, vendo aqueles efeitos, vendo os fatos, ele remontava a causa através do raciocínio, através do bom senso. O segundo aspecto da filosofia, que a gente percebe claramente no Livro dos Espíritos, através de perguntas muito bem elaboradas, perguntas até então não respondidas pelos maiores filósofos da humanidade. E em terceiro, o aspecto religioso, no sentido mais estrito da palavra, que vem do latim que diz religião
na verdade significa religar o homem a Deus. E esses os 3 aspectos da doutrina espírita que nós temos. E essa a doutrina espírita que está entre nós. E que fique de lição para cada um de nós a vida deste homem que se dedicou de forma incansável, com todo amor e todo o coração, para que saibamos honrar a sua figura, seguindo-lhe o seu exemplo. Que a gente saiba honrar a presença do Espiritismo entre nós, através dos ensinamentos e através da vivência do Evangelho de Jesus. Bendito seja o Consolador entre nós. Muita paz a todos. Muito obrigada, André Igor, por suas palavras tão esclarecedoras. Você realmente fez esse panorama que a gente só tem a agradecer a você por tanta benéfice, por tanto esclarecimento. Então, pessoal, tem uma coisa. Tem um filme, o audiovisual ele auxilia muito, né? Auxilia muito, ele vem para nos auxiliar. E quando é um audiovisual feito como filme espírita, melhor ainda. E tem um filme que é sobre Allan Kardec. A gente está falando sobre Allan Kardec, sobre esse codificador. Então, você vai poder conhecer não apenas Allan Kardec, que fez a codificação, você também vai poder entender um pouco o que foi esse educador, né? Allan Kardec em sua vivência, as dificuldades que ele enfrentou. É um filme brasileiro, inclusive, viu? Então procura nas plataformas, nos streams aí, que você vai encontrar e você vai poder entender um pouquinho. Acompanha o trailer. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Allan Kardec. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas.
Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Então é isso, pessoal. Ficou curioso para ver o filme? Acessa lá e assiste, que eu garanto que você não vai se arrepender. Então, pessoal, aqui no Aveluz a gente tem usado um slogan, o seguinte: Aveluz, conhecer, praticar e amar. Olha, conhecer, praticar e amar. Eu falei que no dia de terça-feira é o dia da reunião pública, então a gente vai receber esclarecimento e estudar um pouquinho, mas também nós temos muitas práticas, então conhecer, praticar e praticar com amor. Que esse trabalho que eu vou falar aqui é o trabalho da sopa. Então, pessoal, vocês vão ver um vídeo, um VT na verdade, dessa atividade maravilhosa que, olha, o que eu fale aqui não vai transmitir, você vivenciar.
O trabalho da sopa, ele precisa também de doações. Ele precisa de voluntários, então você pode ser um voluntário. E o trabalho da sopa também precisa de bens materiais, para a gente poder estar fazendo essa distribuição de sopa para os nossos amigos, nossos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão morando nas ruas, passando por essa dificuldade. Então, acompanhe aí como é feito esse trabalho com muito amor. Fortalece esse alimento, Jesus, também com teu amor, para que todos que se alimentarem se reequilibrem, se curem. Vai uma sopa aí, meu irmão. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quentinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água, refresco, um pedaço de pão. Obrigado, irmão, viu? Quero deixar vocês aí dobro aí. Um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Opa, nego. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteiras felizes. Tô com fome, obrigado, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz pra quem dá e quem recebe. Vai uma sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quentinha. Às 5 horas no máximo, para 6 horas o pessoal quando chegar já tá tudo pronto. Por espíritos de luz. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Os espíritas dizem que a doutrina espírita é a terceira revelação depois de Moisés e Jesus, é o Consolador prometido pelo Cristo, é o cristianismo redivivo. A mim me parece que o espiritismo é um meio para se alcançar um objetivo comum a todas as filosofias e religiões que entendem a vida como algo sagrado, distinto e importante. É uma ferramenta preciosa de
reforma íntima, no pressuposto de que somos imperfeitos e as imperfeições nos causam dor e sofrimento. O Espiritismo aponta caminhos que, para serem trilhados, vão demandar a sublimação das nossas poucas virtudes e a superação dos nossos muitos defeitos. O Espiritismo não se considera, e isso é muito bonito, o único caminho que leva à salvação, e nem se considera superior a qualquer outro caminho que promova o mesmo efeito. Portanto, o importante não é ser espírita. O importante é alcançar o objetivo. Para alguns, e eu me incluo nesse grupo, o Espiritismo é uma ferramenta preciosíssima para se alcançar esse objetivo. Porque é o que se diz da fé raciocinada. Os espíritas também acreditam que somos os trabalhadores da última hora. Nós já tivemos contato com as verdades espirituais em outras vidas e dessa vez fomos fisgados pela razão. A fé raciocinada, objetiva, no estilo positivista, do que faz sentido à razão. Então, somos os trabalhadores da última hora porque é o último vagão do trem. E é uma doutrina consoladora, posto que afirma a existência de Deus, isso é muito importante, afirma a inexistência da morte, isso é muito importante, permite a comunicação com os desencarnados, e isso é muito importante, porque, a bem dizer, não é o fenômeno que importa. Eu não me aproximei da doutrina pelo fenômeno. Eu, com quase 30 anos de doutrina, apenas há 2 anos atrás vi uma sessão de materialização. E porque fui convidado. Então, não somos proselitistas, não queremos converter ninguém, não temos a pretensão de fazer com que pessoas que não sejam espíritas passem a ser. Apenas achamos importante para quem esteja aberto, sensível, a alguma explicação que faça sentido para que o universo, a vida, o ser humano, Deus, sejam peças que se encaixem melhor no tabuleiro. A gente não vai se negar a falar ou apresentar a doutrina, mas nós não queremos invadir o espaço aéreo de quem já tem a sua convicção. Isso é muito bonito. Então, em resumo, o Espiritismo para mim é uma ferramenta fantástica de mudança para melhor. E se eu não melhoro, a culpa não é da doutrina, a culpa é minha. Então é isso, pessoal. Já estamos chegando ao fim do nosso programa. E nesse momento eu peço para que você respire fundo, feche seus olhos, se sentir à vontade e vamos fazer a nossa prece, porque a gente começa com uma prece nas nossas atividades e finalizamos também com uma prece para agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui. Então, fechemos nossos olhos, mentalizemos Jesus. Senhor Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Todos os dias uma oportunidade de recomeçar e de trabalharmos no bem. Fiquem conosco sempre no programa Esperançar. A gente sempre está divulgando o nosso programa. E nunca esqueça, todo dia é tempo. Tempo de esperançar. Todo dia é tempo, tempo de esperançar. De esperançar. 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 Esperançar.